Senhores vereadores, público presente, funcionários da casa, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube, da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Paladini. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Leandro Amiti. Presente. Raquel da Autoescola. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental para abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao vereador Adriano Jacinto que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos a ficarem em pé. Salmos de número 47. Povos todos, batei palmas, aclamai ao Senhor com vozes de alegria, porque o Senhor, o Altíssimo, é temível, grande Rei sobre toda a terra. Submete as nações debaixo do vosso jugo, põe os povos sobre os vossos pés. Escolhe para nós uma herança, o orgulho de Jacó, seu predileto. Deus se eleva entre aclamações. O Senhor entre clamores de trombeta. Cantai ao Senhor, cantai, cantai ao nosso Rei, cantai. Ele é o Rei da terra inteira. Cantai salmos a Deus com toda a arte. Reina o Senhor sobre as nações. Deus está sentado em seu trono santo. Reuniram-se os príncipes dos povos ao povo de Deus de Abraão. De Deus são os reis da terra. Ele é o excelso sem limites. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Solicito a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação o requerimento do nobre vereador Lauro Paladini, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem concorda? Kiko. Aprovado. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando pelos projetos. Projeto de lei número 39/2025. Altera a lei municipal número 3.849/2021, que regulamenta as funções designadas no âmbito da Câmara Municipal de Tietê e dá outras providências. O projeto de lei 39/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 7 de maio de 2025. Emenda substitutiva número 02/2025. Substitui dispositivo do projeto de lei número 35/2025. Data de entrada 9/5/2025. Autoria Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A emenda substitutiva número 02/2025 foi anexada ao respectivo projeto. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento 147/2025. Requeremos, ouvido o plenário, que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal, na figura do excelentíssimo senhor prefeito José Carlos Regonha Júnior, solicitando a realização de estudos de viabilidade para alteração da Lei Municipal número 2082, de 1991, conforme minuta enviada anexa a este requerimento, com o objetivo de permitir ao Conselho Municipal de Saúde a criação de comissões destinadas a dinamizar a gestão das unidades básicas de saúde, inclusive com a competência para gerir verbas futuras que possam ser destinadas às UBSs para soluções de demandas recorrentes, em especial pequenos reparos estruturais. Data de entrada 9/5/2025. Valmir Jacomazzi e Leandro Amici. Está em discussão o requerimento 147/2025.
Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Leandro Amit. Boa noite, caros vereadores, funcionários da casa, pessoas presentes, e hoje está bem cheio, né? E pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Vou fazer uma explicação breve desse requerimento. Na verdade, esse requerimento ele se fez necessário por conta de um outro projeto que iremos apresentar futuramente. O que é? Hoje existe nas escolas públicas um instrumento chamado PDDE, que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. Então, as escolas recebem um valor anual, 5, 6 mil, depende da escola, em que ela pode, junto com a APM, que é a Associação de Pais e Mestres, que tem um CNPJ, administrar esse dinheiro, fazer pequenos reparos, algumas aquisições. Então, é um dinheiro que vem à parte do que é investido pelo município. Então, é um dinheiro que vem diretamente para a escola e quem gere esse valor é especificamente a Associação de Pais e Mestres, que tem professores, funcionários, pais, alunos, correto? E nós propusemos há algum tempo a criação de um PDDE municipal, ou seja, que o município destinasse também uma verba anual para essas escolas, para que elas resolvessem mais rapidamente demandas pequenas. Às vezes eu quero trocar uma tomada, certo? Eu quero fazer um pequeno reparo, e o processo de requisição disso era muito moroso, demorava 3, 4 meses para resolver um problema muito simples. E numa discussão anterior que o colega Valmir colocou, ele falou que as UBSs também requerem algo parecido, né? Um reparo breve na UBS também demora muito tempo por conta desse processo que é moroso. Então, proporíamos o quê? Uma lei que criasse um instrumento parecido, certo? Que seria o quê? Basicamente, uma legislação que possibilitasse a destinação direta para o posto de saúde, para cada unidade básica de saúde, de uma verba anual, de acordo com o número de atendimentos, número de pessoas, quem atendesse, né? Os critérios serão estabelecidos pelo Poder Executivo. Só que, diferente da escola, que tem um instrumento, que é a APM, que pode prestar contas e fazer, as UBSs não têm. Então, essa primeira alteração à lei, que é a lei de criação do Conselho Municipal de Saúde, a gente propõe essa alteração para que os conselhos possam criar comissões que vão ter representantes de funcionários do próprio UBS, da população que utiliza o serviço, para que eles possam receber a verba e, em conjunto, possam decidir. Então, esse primeiro passo nada mais é do que a alteração da lei para que o projeto que nós temos aqui a propor futuramente seja possível. Então, não é a proposição do projeto, é sim a alteração da lei para criar as comissões que faria a gestão desses valores. Continua em discussão o requerimento 147/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Valmir Giacomazzi. Boa noite a todos, nobres vereadores, funcionários da casa, público que nos assiste aqui. Hoje está lotado mesmo aqui, e público que nos assiste pela internet. Agradecer a ajuda do nosso nobre vereador Leandro, que me ajudou nesse requerimento, né? E peço para o nosso prefeito, a prefeitura, pensar com carinho esse requerimento, que eu acredito que vem para ajudar, né? Ajudar essas UBS aí que tem esses pequenos reparos, como na semana passada já apresentei o requerimento e agora veio esse complemento aí que o Leandro me ajudou aqui. Então, queria só pedir o apoio de todos os vereadores, né? E também do nosso prefeito para que isso aconteça. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 147/2025. Peço para assinar em conjunto, porque eu sou muito favorável a essa situação, que a gente vê a morosidade que temos aí, tanto na escola, tanto também em posto de saúde, dentro de órgãos municipais nossos, tipo principalmente na garagem, que a gente é conhecido, né? Que é serviços, quantos carros lá estão parados por motivo de pequenos reparos, né? Falta de uma pessoa competente em cima disso aí. Está aberta a votação do requerimento 147/2025. Requerimento 147/2025 aprovado.
Requerimento 148/2025, temos fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a instalação de uma lombada na Avenida Afonso Celso Rodrigues Cruz, no bairro Coab, próxima à esquina da Rua Antônio Lazarim, que dá acesso à Escola Líria e à creche Artemísia. Data de entrada, 9/5/2025, autoria João Martellini. Está em discussão o requerimento 148/2025. Está aberta a votação do requerimento 148/2025. Requerimento 148/2025 aprovado. Requerimento 149/2025. Requeremos, ouvido o plenário, que seja encaminhado ofício ao Executivo Municipal, na figura do excelentíssimo senhor prefeito José Carlos Regonha Júnior, solicitando a realização de estudos de viabilidade para alteração do artigo 48 da Lei Complementar número 06/2019 e do artigo 32 da Lei Complementar 5/2019, de forma a conceder aos agentes de desenvolvimento educacional, ADEs, o mesmo percentual de recesso atualmente previsto para os servidores docentes, conforme estabelecido nos artigos 47 e seu parágrafo único, e o artigo 31 e o seu parágrafo único das respectivas leis, como forma de reconhecer a importância de suas funções e de sua atuação colaborativa junto aos alunos. Data de entrada, 12/5/2025, autoria Adriano Jacinto e Leandro Amici. Está em discussão o requerimento 149/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Adriano Jacinto. Quero primeiramente dar boa noite aos companheiros de bancada, aos nobres vereadores, público presente, quem nos acompanha pela internet, pelo YouTube, funcionários da casa, uma boa noite a todos. Esse requerimento veio, eu também solicitei a ajuda do Leandro, né? Que bom que nós temos pessoas que colaboram com a gente nesses aspectos. Isso é uma reivindicação antiga, já de uma classe, muitas vezes desvalorizada, mas é uma classe de suma importância na rede pública de ensino. Os ADEs, eles compõem um quadro de ajuda, de auxílio, junto às professoras, que faz com que possa-se ter mais ordem, mais organização. Elas têm as funções, e diga-se de passagem, que fazem com excelência, e por muitas vezes não há um reconhecimento, né, de suas atribuições. Por exemplo, no recesso, os professores letivos têm um tempo de recesso e os ADEs um tempo menor de recesso. Então, a reivindicação deles, e é justa, nós entendemos isso, de ter essa paridade, de ter um tempo igual para o recesso. Porque também estão em sala de aula, também tem o trabalho, também tem o estresse de estar numa sala de aula com crianças. Então, nós entendemos que é muito importante essa equiparação, né, para que eles possam ter mais qualidade de vida, porque eu posso dizer isso com propriedade, minha esposa é ADE, e realmente é um trabalho árduo, né, é um trabalho exaustivo, e essas pessoas têm que ter o devido valor. Então, não estamos pedindo nada de extraordinário, simplesmente um reconhecimento, né, por um trabalho muito bem prestado. Então, eu agradeço, né, e peço a colaboração dos nobres colegas nessa causa, que eu entendo que é de suma importância para o futuro da nossa cidade, porque estão cuidando de crianças, estão cuidando da educação, que é um país, uma nação, uma cidade sem educação, ela não tem futuro. Então, nós entendemos que o trabalho de um professor, de um ADE, ele gera muitos bons frutos e tem que continuar, mas para isso tem que ter reconhecimento, tem que ter motivação, para que eles possam fazer ainda mais um trabalho melhor do que eles já vêm fazendo. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento 149/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. É importante destacar, né, aqueles que talvez não conheçam tão bem a função do agente de desenvolvimento, hoje ele representa uma grande parcela dos profissionais da educação. Então, ele faz parte do quadro de profissionais de educação. Nas primeiras etapas de educação infantil, que a gente chama de creche, né, não na pré-escola, mas na creche, eles nem ficam com os professores, eles ficam somente com os ADEs, com esses agentes de desenvolvimento educacional. Então, lá, toda essa primeira estimulação, esse primeiro trabalho, é feito por esses agentes. Uma função muito correlata, mas não igual, mas correlata ao do professor. E nas salas em que eles auxiliam os professores, correto, eles estão lá dando esse suporte total ao professor e ao aluno. Eles atuam desde a educação infantil na creche até o final do ensino fundamental. E no ensino fundamental, o trabalho deles ainda é tão árduo quanto na educação infantil, mas eles estão muito associados ao cuidado das crianças atípicas. Grande parte dos ADEs hoje atendem e acompanham as crianças atípicas. Então, as crianças com TDAH, as crianças com autismo e outras deficiências e transtornos. Então, nós percebemos que, por ter um trabalho muito correlato, a lei, como ela está hoje, ela garante ao ADE 50% do que o professor perfaz. Quando nós pensamos a questão do não impacto, porque não gera um impacto orçamentário, certo? Então, vai gerar custos para o município. E, por outro lado, também, nesse reconhecimento do trabalho, porque eles realmente trabalham arduamente. E, às vezes, no tempo que eles ficam na escola, em muitos casos, não digo em todos, eles são colocados em funções que nem são as deles, mas eles acabam limpando uma escola, pintando um muro, reformando uma coisa. Eles viram o Severino quebra-galho, né? Então faz tudo. E acredito que eles também passam, em muitos casos, pelo mesmo estresse que o professor passa. Eu imagino, hoje temos aqui na plateia, né? A mãe pode até dizer, se não, é difícil cuidar de um, né? Duas crianças, já é muito difícil. Imagina se você está com 10. Então, tem duas pessoas lá cuidando de 6, 7, 8, 10 crianças ao mesmo tempo. E se uma resolve chorar e acorda todas as outras, esses dois vão ter que alimentar, às vezes no sistema de creche o dia todo alimentar, correto? Cuidar, estimular, porque ele faz outras etapas para além das etapas que eu faço em casa, muitas vezes, né? Então, o trabalho deles é intensivo. Então, não tem por que não haver esse reconhecimento. Eles não são professores, de fato, mas eles têm um trabalho muito correlato ao do professor. Eles não vão desenvolver atividades pedagógicas, apesar de muitas vezes auxiliarem. Quando ele está com um aluno que é atípico ou neurotípico, o professor vai lá, bola aquela atividade, ou eles mesmos se disponibilizam a elaborar essas atividades e trabalhar com os alunos. É função deles elaborar? Tecnicamente, na descrição do cargo, não. Mas eles assim o fazem. Então, fala assim, mas tem um que não faz. Eu sempre tenho que nivelar por cima. Porque se eu sempre for nivelar por baixo, eu vou me basear sempre naquele que não faz nada e nunca vou reconhecer as pessoas que realmente valem a pena. Então, a gente tem que pensar no reconhecimento. Se fosse um reconhecimento que gerasse um custo imenso para o município, a gente poderia repensar, não tem custo e tudo mais. Mas isso aqui é uma ação de reparação mesmo, junto aos ADEs. E eu propor, junto com o Adriano, isso, e os colegas aceitarem, não desmerece o trabalho do professor. Isso é uma coisa que eu quero deixar muito clara. Então, fazer em prol de um não desmerece o trabalho do outro. Então, a gente está valorizando um. Essa questão que a gente tem muitas vezes, quando a gente cria uma valorização para um grupo, o outro se sente melindrado por isso, e não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, cada um a seu tempo, a gente busca formas de valorização. E valorizar um ser humano não deprecia o outro, de fato. Correto? Então, a proposta vem a esse encontro. Então, agora acabei de ver que o secretário de governo está aí, né? Então, ele pode acolher muito bem, até uma proposta do próprio prefeito na sua campanha, que pudesse caminhar esse encontro, e eu acho que é algo que a gente pode pensar para esse próximo semestre aí, né? E se não consegue implantar nesse ano, mas que a gente pense o mais breve possível na implantação dessa sistemática. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 149/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Carlinhos Labareda.
Boa noite a todos os colegas, servidores da casa, todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, aí na Câmara, todos que estão aqui presentes. Sejam todos muito bem-vindos. Quero pedir para assinar em conjunto esse requerimento, porque eu também escuto muito as ADEs, em especial na creche, né? Lá no São Pedro. E realmente é um direito que não vai judiar, ou melhor, não vai tirar nada do cofre, né? Do cofre público. Então, eu acho que não tem empecilho aí para que não seja tocado em frente aí pelo nosso prefeito, hoje aqui representado pelo secretário de governo, né? Então, parabéns aí pelo requerimento. Estamos juntos aí nessa para aprovar, e os ADEs também podem aí, claro, contar com a gente nessa caminhada. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 149/2025. Está aberta a votação do requerimento 149/2025. Ixi, falhou. Algum problema? Requerimento 149/2025 aprovado. Faltou o Silvio. Silvio, está com problema aqui, só um minutinho. Quero aproveitar, deixar meu boa noite e seja bem-vindo, secretário de Governo Lucas. Obrigado pela presença. Não, tá abrindo. Peraí. Cadê Silvio? Espera só um minutinho. 7. Foi. São um gênio. Requerimento 149/2025 aprovado. Requerimento 150/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da implantação de iluminação pública na rua aberta provisoriamente para servir de saída do bairro Terras de Santa Maria, enquanto as obras da ponte Zenóbio não são concluídas. Data de entrada, 12/5/2025, autoria Adriano Jacinto. Está em discussão o requerimento 150/2025. Peço a palavra, senhor Com presidente. a palavra o vereador Adriano Jacinto. É de conhecimento de todos, né? Essa saída provisória que tem servido de escape, né, para as pessoas que moram naquele bairro, e de fundamental importância, né? Só que como ela corta um trecho ali que até então era uma área rural, ela não tem iluminação. E à noite ela é bem escura mesmo. Então nós temos pessoas ali passando de bicicleta, pessoas passando de moto. Agora a gente está tendo os dias mais curtos, né, com a entrada do inverno, escurecendo um pouco mais cedo. Então hoje nós temos tecnologia, né? Nós temos lâmpadas de LED com a própria alimentação, né? Que são plaquinhas fotovoltaicas que não necessita de fiação e nada, né? Então nós temos ali, eu estive observando alguns postes, né, que passam a rede elétrica. Seria questão de fazer a instalação para poder trazer mais segurança, né? Mais possibilidades, porque ainda tem um fator agravante. Quando se passam muitos carros ao mesmo tempo, sobe muita poeira. Então isso dificulta ainda mais. Poeira à noite, no escuro, né? Então, para a gente tomar esse cuidado aí, enquanto a ponte ainda não é concluída, hoje está sendo a única saída do bairro. Então, eu acho importante a gente zelar pelo bem-estar da população ali daquele bairro, que é bem grande, né? Bem volumosa, e hoje se trata da única saída de escoamento do bairro. Então, queria contar com os colaboradores aí, né? Até o próprio secretário de governo, Lucas, né? Se puder colaborar com a gente, seria importante para a gente poder melhorar essa condição lá deles. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 150/2025. Está aberta a votação do requerimento 150/2025. Requerimento 150/2025 aprovado. Requerimento 151/2025.
Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a implantação da iluminação pública na escada que dá acesso ao terminal rodoviário, do terminal rodoviário para a rua Endalécio Costa, na altura do número 410, bem como também providencie que a melhora no sistema de iluminação pública dê fronte ao setor de embarque e desembarque de passageiro de transporte coletivo municipal. Data de entrada, 12/5/2025, autoria Mário Júnior. Em razão dos requerimentos 151 a 153 serem de autoria desse presidente, passo a presidência ao vice-presidente Lauro Palladini para que o mesmo conduza a discussão e a votação dos requerimentos. Está em discussão o requerimento 151/2025. Peço a palavra ao vice-presidente Lauro. Com a palavra ao presidente Mário Júnior. O terminal rodoviário de passageiro em Tietê, o professor Oswaldo Rodrigues de Moraes, o nosso conhecido Oswaldão, né, doutor João? Mais conhecida como rodoviária nova, ela possui um movimento diário muito grande e também noturno, né, dos ônibus circular que nós chamamos, né? E está muito carente de uma boa reforma e principalmente na iluminação. E eu vejo assim, quando você chega numa cidade de carro, de automóvel, o cartão postal daquela cidade se torna a praça ou a matriz da cidade, né? É interessante. E eu vejo quando eu vou de ônibus numa cidade que eu chego, o cartão postal da cidade se torna rodoviária. Infelizmente, nós estamos com um péssimo cartão postal, né? Então, nós estamos precisando dar um trato nessa rodoviária. Obrigado pela palavra. Continua em discussão o requerimento 151/2025. Está em votação o requerimento 151/2025. Requerimento aprovado. Requerimento 152/2025. Fotos e vídeo. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da instalação de uma lombada na Avenida Afonso Celso Rodrigues Cruz, no bairro Coab, na altura do número 754. Data de entrada, 12/5/2025, autoria Mário Júnior. Está em discussão o requerimento 152/2025. Está em votação o requerimento 152/2025. Requerimento aprovado. Requerimento 153/2025. Temos fotos. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie com a máxima urgência a reforma da calçada que liga os dois lados da Avenida Afonso Celso Rodrigues Cruz, no bairro Coab, localizado entre o parquinho do centro comunitário e o estádio Alfredo Melaré. Data de entrada, 12/5/2025, autoria Mário Júnior. Está em discussão o requerimento 153/2025. Peço a palavra, vice-presidente. Com a palavra o presidente Mário Júnior. Essa calçada, ela é muito utilizada pelos moradores locais ali do bairro da Coab, né? Especialmente porque dá acesso entre a Líria também e também a creche Artemísia. Podemos observar pelas fotos que está muito danificada essa calçada. Inclusive, ela inviabiliza a passagem de deficiente físico, cadeirantes, né? E pessoas também com dificuldade de locomoção. E é muito utilizada por pessoas. Então está na hora de despedir e aí dar uma arrumada boa e fazer uma calçada nova. Seria só, senhor. Continua em discussão o requerimento 153/2025. Está em votação o requerimento 153/2025. Requerimento aprovado. Devolvo a presidência ao Mário Júnior, presidente. Requerimento 154/2025.
Requeiro, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie a devida substituição de todas as lâmpadas queimadas na rua Dimas Rodrigues e Souza, no bairro Coab. Data de entrada, 12/5/2025, autoria Lauro Palladini. Está em discussão o requerimento 154/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Lauro Palladini. Em nome do senhor presidente, cumprimento todos aqui presentes, ao público online que nos assiste. Bom, vimos aí que, acho que só hoje, 3 requerimentos falando de iluminação pública, né? Muitas vezes falamos aqui, secretário, que o governo assumiu bastante coisa aí, né, do passado, né? Mas, infelizmente, chega num ponto que não dá mais para passar isso para a população, porque eles já sofrem muito com isso há muito tempo, né? Existem ruas inteiras em alguns bairros aí, sem sequer um poste ligado com uma luz na frente da casa do munícipe. Eu tive aí final de semana na Coab, no Povo Feliz. É triste de ver uma senhora que vai na missa e não consegue voltar aí com segurança para casa. Então, os desafios foram assumidos, seja pelo Executivo, seja por nós, e deve ser agora tratado, planejado, traçado e executado para devolvermos aí, no mínimo, os serviços básicos aos nossos munícipes. Então, eu peço, encarecidamente, existem muitos requerimentos já sobre iluminação, né, Valmir? Conversamos há pouco. É necessário que se dê uma atenção a isso, tá? Então, com certeza, espero ter uma resposta positiva, como tem sido, em muitos casos, do nosso Poder Executivo. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 154/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, Carlinhos Labareda. Senhor presidente, quando fala de iluminação, realmente o negócio está difícil. A Rua da Paz está lá ainda, sem iluminação, no final da rua. Que está sem paz. A Rua da Paz está sem paz porque não tem iluminação no final da rua. Né? O povo simplesmente... E não é uma casa afetada, na verdade são muitas casas afetadas. Né? Porque é a última rua do bairro, não sei o quê. A gente quer saber de iluminação lá. Né? E já vem empurrando desde o governo anterior, inclusive. A rua está lá. Não faz por quê? Porque não tem o abençoado daquele braço que coloca lá. Alguém tem que comprar esse abençoado desse braço e colocar lá. Para colocar uma lâmpada lá para esse povo, gente. O povo está pagando imposto. Só que o povo não tem iluminação na frente de casa. A rua ali subindo ali para o São Roque, mesma coisa. Tem poste lá que não tem o abençoado do braço. E não compra o abençoado do braço. Tem que ter um pouco mais de atenção, porque na hora de chegar o IPTU bonitinho lá por pagar, vai que vai babando para cobrar e tem que pagar. E não paga não para ver. Então, reforço aí os parabéns a todos os requerimentos hoje aí, que hoje bateu recorde de iluminação. Né? Parabéns a todos aí pelo requerimento e roguemos aí por atenção. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 154/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Jacomazzi. Só queria pedir ao nobre vereador Lauro poder subscrever junto, né? É uma cobrança que também eu faço há tempos, né? Eu acho que é a hora de a gente solucionar de vez esse problema grave que a gente tem aqui na cidade de Tietê. Peço uma parte, senhor Valmir. Com certeza. Aproveitando a presença do nobre secretário, que sempre nos acompanha aqui, né? Obrigado sempre por estar presente. Estamos à disposição, caso queira marcar uma reunião com o prefeito, com as secretarias competentes, e poder, de alguma forma, colaborar. Lógico que é do Executivo, mas o que possamos colaborar, estamos à disposição. É isso aí, Lucas. Lucas está aí, eu acredito que ele está vendo com carinho, já conversei com ele na semana passada, ele está empenhado para esse contrato seja cumprido, né? Principalmente das lâmpadas de LED.
e também nas lâmpadas que precisam ser trocadas. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continue a discussão, requerimento 154/2025. Eu peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Silvio Freitas. Boa noite aos colegas, aos servidores da casa, a todos os presentes e também aqueles que nos veem online. Existe um telefone, WhatsApp, para que seja comunicado esses problemas de iluminação, tá? Então, eu acho que cabe divulgar maciçamente esse telefone. Facilita muito a vida. Por quê? O operador, ele tem que percorrer a cidade para verificar os postes que estão apagados. Se ele já tiver isso mapeado, agiliza. Então, a nossa sugestão é que seja amplamente divulgado esse número. Se possível, colocar um adesivo em cada poste. Quer coisa mais fácil? Coloca lá, está apagado? Passa uma mensagem nesse número. É mais fácil de resolver esse problema. Nobre colega. Fica à vontade, fica à vontade. Existe uma complicação entre as lâmpadas antigas e a de LED. E por ter muita reclamação, não está funcionando esse serviço corretamente. Tá? Então, é muito bom a orientação. Existe, de fato, o número, né, o 3282-4700, né? Mas, devido à grande demanda, não tem conseguido, não tem atendido. Então, por isso que eu falo que é necessário um projeto, um trabalho mais maciço, mais forte, de fazer esse mapeamento e a execução de fato. Tá? Porque tem pontos que, de fato, fazem meses e meses que estão aí sofrendo com esse problema. Então, existe o canal, corretamente dito, mas ainda existem muitas falhas que não é nem falhas, né? São muitos os pontos, então talvez não esteja dando conta. Obrigado pela parte, nobre. Terminei, muito obrigado. Continue a discussão, requerimento 154/2025. Essa demanda de iluminação, eu estou aqui também com a mesma rua Dimas Rodrigues de Souza, mandei dia 5 de maio, já fazia em torno de 10 dias que estava totalmente apagada, vereador. Temos também Alexandre Húmil, que eu mandei essa semana de novo para eles, em torno de 90 dias que está apagada. Eu sou cobrado semanalmente de uma pessoa que mora lá. Até a árvore foi obrigada a cortar, coitada da árvore, para deixar mais clara a rua lá, mas mesmo assim não funcionou. Só que falta a lâmpada. A gente sabe que está tendo um problema entre a Electro, que tem a responsabilidade de trocar as lâmpadas de LED das ruas principais, com uma firma terceirizada. Então, foi um problema que teve que parece que estão se ajustando. Tá? Infelizmente, quem paga por isso é o povo e nós temos que também disputar. Mas aí vamos pedir para o Executivo tomar uma providência o mais rápido possível para que isso se solucione. Está aberta a votação do requerimento 154/2025. Requerimento 154/2025 aprovado. Moção 16/2025. Estarei lendo na íntegra. Em conformidade com o inciso 4 do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, apresento moção de congratulações à equipe de kickbox de Tietê pela brilhante participação no 32º Campeonato Paulista da modalidade. Entre os últimos dias 2 e 5 de maio, ocorreu na cidade de Osasco o 32º Campeonato Paulista de Kickboxing. O evento reuniu mais de 900 atletas de 20 cidades. Nossa cidade, representada por atletas da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer, foi muito bem na competição, conquistando 6 medalhas. Pietro Assunção Pereira, ouro no Kick Light e prata na categoria Point Fighting. Eric Davi Monteiro, ouro no K1 Style. Suelen dos Santos Ramos, ouro no K1 Style. Raquel Gitter, bronze no Low Kicks. Matheus Vinícius Gomes Pereira, ouro no K1 Style. Matheus Vinícius, que também é o professor responsável pelo treinamento da equipe, inclusive fez a história ao conquistar o seu hexa no Paulista de Kickboxing.
Fizeram parte da equipe também os atletas Matheus Koga e Diego Estevano Ortiz, que chegaram às semifinais da competição. Parabenizo toda a equipe tietense pela brilhante participação e pelas grandes conquistas obtidas no Campeonato Paulista, desejando sucesso nas próximas competições. Requeiro, outro sim, que seja dado conhecimento desta moção de congratulações a toda a equipe, no professor Matheus Vinícius Gomes Pereira. Câmara do Município de Tietê, 8 de maio de 2025, autoria Carlos Alexandre de Oliveira, Carlinhos Labareda. Está em discussão a moção 16/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Lauro Palladini. Gostaria de deixar aqui também meus parabéns a todos vocês. Acho que além das medalhas teve a classificação para o brasileiro aí também, né? Mais um passo importante. Tietê, de fato, tem muita história em diversos esportes, né? Sempre forte em diversas modalidades. Pedi ao vereador Carlos Labareda para assinar em conjunto. Obrigado. Continua em discussão a moção 16/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Anitti. Gostaria de parabenizar na figura do Matheus, né? Que sei que desde muito jovem, fui professor dele no 8º e 9º ano, ele já era muito envolvido com a questão do esporte. E acompanho pelas redes sociais que desde então tem muito êxito, né? Esse é um dos prêmios. Pelo menos do tempo que eu acompanho, alguns bons anos, já é pai, né? Pelo que eu vejo. Não é? Não, desculpa, achei que fosse seu filho, desculpa. Né, perdão. É que estava juntinho ainda, mas desculpa, perdão, viu? Mas desde muito jovem ele se aplica, né, ao esporte. Me lembro muito bem, sempre gostou disso. E nas redes sociais, acho que esse é o primeiro de uma série de prêmios que você teve, né, Matheus? Pelo menos o que eu acompanho é muito grande. Então, parabenizá-lo e na figura dele todos os outros envolvidos, porque eu acho que ele ensejou aí dentro do kickbox esse ciclo, né, de prêmios. Pelo menos eu não via falar tanto do kickbox aqui, a não ser pela figura dele vindo depois, né? Com certeza vieram outros antes, mas ele fez com que despontasse esse processo aqui no município. E peço para subscrever. E perdão pelo equívoco, tá? Porque Continua em discussão a moção 16/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Giacomazzi. Queria parabenizar o nobre vereador Carlinhos Labareda pela moção, parabenizar toda a equipe do kickbox de Tietê. Isso aí, o esporte é vida, o esporte é saúde, é isso que tem, a gente, como vereador, tem que dar total apoio a todo e qualquer esporte aqui de Tietê. Muito obrigado, senhor presidente, e peço para subscrever também, junto, Carlinhos. Continua em discussão a moção 16/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Carlinhos Labareda. Essa moção, ela é para reconhecer realmente todo o trabalho que vocês fazem por nossa cidade. Porque vocês levam para longe de Tietê o nome da nossa cidade. O nome da nossa cidade, quando se fala em kickbox, lembra aqui da equipe do Matheus. Lembra de todos vocês. Então, só posso dizer meus parabéns, né, ao Pietro Assunção, ouro. Parabéns, Pietro. Quem é o Pietro? Perdão. Parabéns, Pietro. O Eric Davi Monteiro, ouro. Parabéns, Eric. A Suelen, ouro também. Parabéns a Suelen. O Raquel Gitter, ouro. Cadê a Raquel? Não. A Raquel, cadê? Ela tá aí? Ela não veio? Ela é de Cerquilho? Maravilha. Parabéns para ela também. Leve o nosso parabéns para ela. E o Matheus, ouro. Perdão, aqui eu passei aqui. O Pietro foi ouro e prata, né? Aí 2 medalhas, rapaz. Ou seja, muito bem representada a nossa cidade, né? Parabéns aí a toda a equipe. Continuem com esse trabalho, porque o esporte salva vidas. O esporte tira jovens e adolescentes do mundão das drogas, né? É extremamente importante tudo isso que vocês fazem.
O professor Leandro falou que desde pequeno já tá chutando para todo lado, né? Desde pequeno já era brabo. Exato, brabo, dando canelada para todo lado. Parabéns mais uma vez, gente. Vocês são exemplos para a nossa cidade. E merecem isso que a gente fez aqui hoje, essa moção. É muito pouco perto do que a nossa cidade tem para agradecer a vocês. Mais uma vez, meus parabéns. Continua em discussão a moção 16/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Raquel Bazelotto. Gostaria de parabenizar o Labareda pela moção aí. Parabenizar todos vocês aqui. Eu sei quanto é a luta, né, Matheus? Já venho acompanhando você aí desde 2020, mais ou menos. Até mesmo o prefeito, né? O Júnior Regonha já fez a moção na época sua, de 2022, 23 que você lutou, 2021. E tenho certeza que agora Tietê não vai só olhar para o esporte no futebol, vôlei, handebol, mas sim também olhar pelas artes marciais, que inclui, né, o Muay Thai, o judô, kickbox. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Conte com o meu apoio no que vocês precisarem. Parabéns, tá? Continua em discussão a moção 16/2025. Quero aqui, Matheus, no seu nome, parabenizar toda a equipe. Parabéns pelo trabalho, dedicação suas, porque eu sei que não é fácil, né? Então, esse reconhecimento, como o Labareda falou aí, é simples, mas é de grande de coração mesmo, merecido para vocês. Não tem outra forma da gente, né, a gente declarar isso para vocês, tá? Obrigado pela presença de todos vocês. E peço também, na hora que finalizar a sessão, eu queria que vocês viessem aqui depois, no final da sessão, para a gente fazer umas fotos, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Deus abençoe todos vocês. Está aberta a votação da moção 16/2025. Moção 16/2025 aprovada unânime. Não havendo mais matérias para o expediente e não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Palladini. Presente. Leandro Amici. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Raquel Bazelotto. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental, solicita ao senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto, que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de lei número 32/2025. Institui no calendário oficial de eventos do município de Tietê o Dia do Tropeiro. Data de entrada, 14/4/2025, autoria Lauro Palladini. Está em discussão o projeto de lei 32/2025. Está aberta a votação do projeto 32/2025. Projeto 32/2025 aprovado. Projeto de lei número 34/2025. Dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 86 mil. Data de entrada, 25/4/2025, autoria Poder Executivo. Este projeto pretende autorização para abrir crédito adicional especial no orçamento da Prefeitura, no valor de R$ 86 mil, somente para alterar a dotação orçamentária da concessão de ajuda financeira para a entidade Associação Viva a Vida, para que os recursos destinados pela emenda impositiva do ex-vereador Alfredo Milaré sejam
para investimentos e não para despesas correntes. Está em discussão o projeto de lei 34/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador. Eu vou fazer só um adendo, Dendramite. né? Porque muitas pessoas perguntam, e eu vou usar esse espaço para falar sobre isso hoje. Por que se gerou um crédito especial, gera um crédito especial, e a maioria dos créditos especiais são para o SAMAI e a prefeitura não faz, né? Conversando com o Robson, que é nosso assistente legislativo, e expondo um pouco mais, esse crédito especial só é possível quando há um superávit aí, né? Dentro, a prefeitura normalmente não tem esse superávit. Mas como ela criou aqui agora? Na verdade, só mudou, né? Uma coisa que era para custeio, passou para uma outra modalidade. Então, a prefeitura em si, não tendo superávit nesse ano, ela não consegue criar créditos especiais para suplementar esse trabalho, né? A não ser que esteja mudando o uso. Tem acontecido, os créditos todos têm acontecido só para instituições, né? Como aconteceu com o Rogério de Souza, o Viva a Vida e outros, que mudou para custeio, agora outra designação, qual era, Robson? Investimento. Isso. Então, é essa determinação. Então, por isso que a maioria desses créditos são feitos para o SAMAI, porque o SAMAI tem, normalmente, o superávit, né? Então, consegue fazer esses créditos adicionais em obras, serviços que têm que ser executados. Então, só explicando, porque muitas pessoas me perguntaram por que não é feito também na prefeitura. Então, está precisando de algo, por que a prefeitura não cria um crédito adicional, especial, para poder realizar essa obra? Porque não tem a verba para isso, teria que ter um superávit. Então, por isso que os créditos especiais são mais para o SAMAI do que para o Poder Executivo como um todo. Continua a discussão o projeto de lei 34/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 34/2025. Projeto de lei 34/2025 aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período para explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada dia 20 de maio de 2025, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.